Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América Podcast. Hoje eu vou receber aqui Gisele Bragança, que é estrategista financeira e empresária. Já mora aqui nos Estados Unidos há quase 25 anos. Ela tem muita dica, muita coisa realmente para passar para vocês. E eu estou aqui também muito ansioso, porque tenho umas perguntas para fazer que são muito interessantes para a gente estar protegendo aqui o nosso capital aqui nos Estados Unidos, mas estar protegendo a nossa vida, inclusive. Antes, eu quero só aqui rapidinho agradecer o pessoal da CSP Innovation que apoia o nosso podcast. Se você mora aqui nos Estados Unidos e precisa de ajuda com imposto de renda, com IT Number, abertura de empresa, contabilidade e organização financeira, vale muito conhecer o trabalho deles. A CSP atende brasileiros com atendimento próximo, profissional e muito confiável, ajudando tanto pessoas físicas quanto empresas. Eles também trabalham com bookkeeping, payroll, planejamento financeiro e suporte para quem quer organizar e estruturar melhor o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Eles têm unidades em Fall River e Weymouth, aqui em Massachusetts, além de atendimento online para todos os Estados Unidos. Vou deixar o site aqui abaixo, vai lá, checa, conversa com eles. Para você que não mora em Massachusetts, não tem desculpa porque eles têm atendimento online. Então vai lá, fala com o pessoal da CSP Innovation. Gisele, seja bem-vinda ao Vida Inteligente na América. Vamos bater aquele papo hoje então sobre estratégia financeira. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Wagner. É uma honra estar aqui com vocês, né? E vamos lá ver o que a gente pode contribuir aí com a nossa comunidade. Tenho certeza que muita coisa. Antes disso, só para o pessoal, né, o público em casa te conhecer um pouquinho, Gisele. Você é de BH, saiu nova de lá, trabalhava muito lá já, né? Trabalho, gente. Desde pequena a gente já está empreendendo. Vendia Avon, vendia aquelas rifas, sabe, de ficar riscando assim o número. Eu dava mais prejuízo pro meu pai, porque eu mesmo, em vez de eu vender, eu ficava abrindo os negócios para ganhar um prêmio. Nossa. Mas a ideia era empreender desde pequena. Então, assim, a gente vem de uma família humilde, né? E meus tios eram, a maioria, empreendedor, então eu sempre tive aquela mente de querer fazer mais, né? E eu agradeço isso. Hoje eu vejo que essa vontade de crescer, né? Porque eu vejo assim, quando eu cheguei na América, eu descobri que eu tinha duas opções. Ou eu vou trabalhar para alguém, ou alguém vai trabalhar para mim. Eu tinha essa mentalidade, não conhecia metade do que hoje a gente aprendeu com o tempo. Mas aqui é assim, você tem duas opções. Você concorda comigo? Com certeza. Porque aqui a gente chega para se reinventar. Muitas das vezes a gente não consegue, né? Muitas pessoas chegam aqui já com uma carreira, uma profissão, e infelizmente não tem oportunidade de seguir aquela carreira. Então as pessoas têm que se reinventar. Eu não, eu tive que me inventar. Desculpa. Então, assim, a gente chegou aqui, trabalha com o que precisa fazer, e eu tinha essa mentalidade. Eu falei assim, ou eu vou trabalhar para alguém, ou alguém vai trabalhar para mim. E eu comecei a correr atrás, né? Eu cheguei, a gente trabalhou no Dunk, trabalhou fazendo babysitter, e eu sempre ajudava as pessoas que precisavam na limpeza. E assim, a gente vai aprendendo, né? Se a gente tem humildade para estar servindo as pessoas, eu acredito que a vida dá o retorno pra gente ali e a gente consegue ter um sucesso ali na frente. E foi assim que eu comecei. Minha tia me deu 10 casas, eu lembro, quando eu casei, e dessas 10 casas, eu cheguei a ter mais de 120 casas. Mais de 120 Tinha 4 casas. schedulings. Uau. Foi quando eu cheguei pro meu esposo e falei, a gente precisa decidir, ou eu vou profissionalizar isso aqui, ou eu vou reduzir para uma coisa que dá para mim. Porque eu sempre gostei de trabalhar, fazia com amor, tenho um relacionamento até hoje com muitas das clientes, né? Hoje eu já não faço mais limpeza, mas eu queria algo mais. Eu queria encontrar um propósito maior. Eu acredito que servir um cliente através de uma limpeza, de uma reforma, eu acredito que a gente está servindo e a gente está trazendo paz. E eu sempre falava para as clientes que eu não via o meu trabalho como algo de luxo, a limpeza. Eu via como algo que trazia paz de espírito para aquela família. Que a maioria das pessoas que a gente trabalhava eram trabalhadores, que estavam criando os filhos, né? Então, para ele chegar ali e encontrar aquele ambiente limpo, bonito, aquilo eu entendia que eu estava facilitando a vida deles de alguma forma. Então, assim, eu acredito que tem um propósito ali, mas eu sentia dentro de mim que eu tinha algo maior para mim fazer. Certo. Gisele,
Você eu até ia te falar, já te perguntar sobre o que você faz atualmente, mas quero te perguntar assim, ó, essa tua bagagem de contato com clientes, de servir as clientes, despertou mais esse interesse de hoje você ajudar as pessoas a se reeducarem financeiramente, a cuidarem do seu patrimônio? Tem alguma coisa? Você percebeu alguma coisa atendendo essas clientes que faltava algo para elas ou foi algo totalmente aleatório? Completamente aleatório. Eu mesmo? sou uma pessoa assim que a minha base é a fé. Eu creio muito em Deus. E eu tive um burnout, né? Certo. Foram 23 anos trabalhando na limpeza, coordenando o time e tal. E eu cheguei num nível que eu não queria mais. E eu sempre me comuniquei muito com elas, me envolvia. Eu falo que é o jeitinho mineiro, né? A gente acaba abraçando todo mundo. Então, assim, tenho clientes que foram em casamento, baby shower, aniversário dos meus filhos, né? E até hoje, né, eu tenho esse contato com elas de um relacionamento bem próximo. E eu sempre observei, sim, que os americanos, eles não conseguem desfrutar do fruto do trabalho deles, a grande maioria. Trabalham muito e eu sempre... Hoje você me chamou atenção para isso aqui agora, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mas eu não consegui entender como que uma pessoa americana, né, comparando com a gente imigrante que chega aqui sem documento, sem falar a língua, vivia muitas vezes uma vida tão precária que muito imigrante vive muito melhor do que eles. Pois é. Isso sempre me chamou atenção, eu não consegui entender. Por que a casa está faltando certas coisas? Por que eles têm, se você for, né, olhar, tem americanos que nunca tiram férias com a família, eles não têm estrutura financeira para aquilo. Por que você acredita que tem imigrantes que vêm para cá e têm uma vida muito melhor do que americanos que são nativos aqui? Pelo mesmo motivo que tem muito brasileiro no Brasil estagnado, que não sai do lugar. A gente não tem diversas histórias de pessoas improváveis, que começam a vender refrigerante na praia, na porta do estádio de futebol e crescem na vida. Tinha até um cara que ficou famoso uma época, né? Ele dava até curso, foi até no jogo, que ele vendia alguma coisa, assim, eu não lembro o nome dele, eu lembro da história. E por esse mesmo motivo, tá tudo na nossa cabeça. É a mentalidade e a falta de educação financeira. Você já teve algum problema com alguma cliente, digamos, não gostar por você ser mais bem-sucedida do que ela? Você teve alguma história? Demais, já. Tudo vai da mentalidade, né? Tem pessoas e pessoas. E muitas das vezes a gente não pode chegar com um carro muito bom no trabalho, né? A gente teve até uma palestra, não sabe, de uma pessoa... E uma pessoa estava falando porque, dependendo do carro que você chega na casa da cliente, ela pergunta, uau, você está ganhando bem. Mas é o americano? Não, é a mentalidade da pessoa. Entendeu? Da mesma forma que tem brasileiros que gostam de humilhar os funcionários. Eu não lembro quem foi, teve uma pessoa, eu sei que ela também tem um schedule grande de casa, e ela foi trabalhar na casa de uma médica, só que essa médica ela era brasileira. Médica brasileira. Ou foi dar o orçamento, eu não lembro mais o que foi. Eu sei que a médica ficou indignada, porque ela ganhava mais do que ela. Aí ganha. E trabalha menos ainda. Se for esperta. Pois é, daí a médica eu acredito. E eu já tive colegas contando, porque eu sempre fui muito modesta. Só que tem pessoas que gostam de mostrar, né? E eu tenho aprendido que a riqueza é invisível. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. E ela chegou com esse carrão para limpar a casa da patroa dela e ela falou assim, não, como é que você vai limpar minha casa? Eu tô aqui com Toyota, Camry e eu sei com esse carrão, não faz sentido. E dispensou ela. Sério? Nossa, o que a inveja é a mentalidade. faz, né? A pessoa não tem coragem de... Porque qualquer um pode ter. Exatamente. Eu tenho um tio que ele falava assim, que aqui na América quem tem, quem não tem, corre atrás. Então a oportunidade está para todo mundo, porém eu acho que a mentalidade e a falta de informação. Hoje a gente tem muita informação sobre educação financeira, porque infelizmente ninguém ensina. Ninguém, né? A gente não pode falar isso, porque os milionários, eles ensinam os filhos dele educação financeira.
Eles, desde pequeno, eles ensinam essas coisas. E a gente não. Eu vejo que os americanos mais pobres aqui, vamos falar assim, eles têm dificuldade de aceitar um imigrante ganhar mais dinheiro que eles, ser bem-sucedido. E eles não entendem, porque às vezes eles estudam, eles fazem, digamos, seguem a cartilha deles, né? E acaba não dando certo, se frustram, e quando eles veem uma pessoa mais bem-sucedida sendo imigrante, eles ficam... Aí tá roubando o lugar deles, né? É verdade. Não é a forma que eles pensam, né? Mas... Eu falo que o americano, eu posso estar errada, mas minha experiência de vida que eu observei. Eu sempre falo com meus filhos, vocês só nasceram aqui, vocês são brasileiros, think out of the box. Pensa fora da caixinha. Tem que ter um jeito. Pra tudo tem um jeito. O americano não, ele aceita as coisas, né? Não vamos falar americano, não é a maioria deles, das pessoas que não são bem-sucedidas. Elas acreditam que a vida delas tem que seguir aquele caminho. Entendeu? Eu não posso fazer um extra. Eu não posso dar um passo além. As pessoas, elas estão presas na própria cabeça delas. Na número escassez. X de horas por dia. Não pode passar daquilo não, ali. E outra, essa questão, né? Eu aprendi isso com meu pai. O meu pai, ele gerenciou supermercados, grandes redes de supermercados a vida inteira. É a profissão dele. E ele é aquele que ele pega, eles colocam ele numa loja que tá quase quebrando. Aí ele vai lá, conserta tudo e aí a loja flui. Ele tem esse dom. E ele sempre, eu sempre sou uma pessoa observadora, e ele falava assim, que o problema dos funcionários é que eles não entendem que eles estão semeando. Entendeu? Eles pensam que eles só vou ali, vou fazer o que mandou, né? O servo inútil, só faz o que mandou. Nunca faz nada extra. Não tem que fazer nada. Não. E o americano, ele é assim. Quando eu fui trabalhar no Dunk, foi uma das primeiras frases que eu aprendi. I'm not supposed to do that. Não é a minha obrigação fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Você deu você fez uma colocação bíblica aí muito interessante, né? Servo inútil. Faz o menos que obrigação. E isso aí é uma coisa que eu sempre lutei contra. Tipo, aqui a gente vê que as pessoas... querem fazer hora. Quem trabalha pra ti quer fazer hora. Se tu deixar, elas fazem 20 horas, nem dormem, né? Na verdade, não faz, né? Você sabe, enrola, a gente sabe que não adianta. Isso aí o corpo humano não foi feito para trabalhar mais do que 8 horas por dia. Não tem como. Em alta produtividade. Isso nem consegue. Se 4. For... escala 4. Se for olhar mesmo as pausas e tudo mais, você não trabalha 6 horas direto. Ninguém produz. Né? Não produz. Então... é muito complicado, e a cultura do americano aqui, a gente sabe como é que é, né? Eu vejo, porque a gente acompanha, e aquele número X de hora. O brasileiro vem para cá, quer fazer tudo. Mas, resumindo, juntando americano e brasileiro, ou qualquer outra cultura, falando da pessoa agora, do tipo de pessoa, do tipo de perfil de pessoa. Sempre que eu trabalhei para alguém, eu procurei sempre chegar mais cedo, sair mais tarde, fazer mais do que necessário, procurar aprender lá, né? Porque a pessoa quando trabalha para alguém e tem desejo de ter o próprio negócio, ela tem que trabalhar para aprender. Exatamente. Quando ela for para ter o negócio dela, ela já sabe o que fazer. E as pessoas são o contrário. Né? As pessoas estão lá para sugar, só sugar, sugar. Então, entrar nesse assunto fica até complicado, porque a gente acaba... Só que é o paycheck, né? A pessoa só faz para receber. E é triste, porque eu acho que isso mostra a mediocridade das pessoas. Sim, falasse tudo. E daí as pessoas têm medo de empreender, por quê? Elas não se sentem seguras. Não, vou ter que correr atrás, vou ter que trabalhar mais, vou ter que vender, vou ter... É coragem e tem que ser doido, né? Aí é que tá. Aí quando elas olham as pessoas bem-sucedidas, elas... Teve sorte. Exatamente. Por que não faz igual? Não, isso aí não é pra mim, eu não dou conta. E aquela coisa. Então, não julga, né? E as pessoas acabam julgando. Como você falou, através da sorte. Eu fiz uma pergunta na palestra de domingo, que eu falei assim, por que tem pessoas que fazem a mesma coisa que você, tiveram sucesso e você não? Será que realmente foi sorte? Será que Deus escolheu abençoar mais uma do que o outro? Ou será que a minha posição, a minha mentalidade, a minha mediocridade que está me impedindo de andar a milha extra, de fazer algo mais para que eu possa colher? Eu creio que tudo que a gente semeia, a gente colhe.
Então, se você quer ser bem-sucedido, eu não consigo entender uma pessoa que vem para a América, passa tudo o que passou, diversas pessoas faz um turismo ecológico de risco, né? E chega aqui para viver uma vidinha pior do que vivia no Brasil. Para mim não entra na minha cabeça. Qual que é o significado disso? Entendeu? Fica no Brasil lá, você tá em casa, no Brasil é nossa casa. Agora você tá aqui, você tem a oportunidade de vencer uma língua, porque esse país dá oportunidade, gente. Eu falo com meus filhos, eu falo assim, vocês têm a obrigação de ir mais longe do que eu e seu pai. Porque nós chegamos aqui sem saber nada, sem documento, sem falar a língua, com a cara e a coragem. E eu creio que a gente tá vencendo. Então eu não aceito menos. Faz o que você quiser, mas eu não aceito menos. Não, é verdade. E tem muita gente que vem pra cá, vive aqui uma vida bem miserável só pra juntar dinheiro pra voltar pro Brasil. Pelo menos junta o dinheiro e ainda leva. Agora tem uns que não tá nem juntando. Aí, isso eu posso te falar sem mediar. É verdade. É verdade. Tem pessoas que passou 20 anos e não tem vaga. E agora entrando no assunto, Nada. isso é o quê? Falta de planejamento? Falta de planejamento. De planejamento? Falta de planejamento. E é algo que eu tô aprendendo, sabe? Eu, nos últimos 3 anos que eu tô dedicando para essa carreira, eu tô lendo muito, a gente estuda muito. E a gente tem a oportunidade de sentar com as pessoas da nossa comunidade. E é triste. Porque o que aconteceu? As pessoas acabaram acomodando e vivendo a mesma realidade do americano. O que a gente mais vê são pessoas idosas, na hora de descansar, tem que estar indo trabalhar, embalar comida, ou, sei lá, fazer alguma coisa, porque o salário não dá, porque não preparou para essa época. Eu falo que todo mundo hoje virou moda falar da criança interior. Ah, tem que curar a criança interior, tem que cuidar. Tem, mas ninguém está cuidando do velhinho lá do futuro, não. E a velhinha Gisele? Quem que vai cuidar dela lá na frente? Isso aí a gente percebe que tem muito mesmo. Gisele, então esse assunto vai ser bem interessante. Porque é o seguinte, geralmente as pessoas quando estão mais velhas, elas já acabam, principalmente aquelas que não construíram nada, elas acabam se deitando nas cordas mesmo e deixando. Não voltam, não sonham mais, não só querem que a vida passe de uma vez para acabe de uma vez. É frustrado. E você... Agora, hoje nessa área, como que você consegue ajudar essas pessoas? Há planos para isso? Há possibilidades ainda de fazer? Ou são possibilidades muito remotas de a pessoa ainda conseguir fazer um planejamento financeiro para sofrer menos, vamos dizer assim? Eu falo que enquanto tá a vida é esperança, né? Só que esses planos, né? A maioria dos planos de aposentadoria, de criar riqueza para o futuro, ele precisa de tempo e paciência. Então, quando a gente perde o tempo, a gente vai ter que pôr mais dinheiro. E é onde está o problema, que a maioria das pessoas, muitas das vezes, não tem o dinheiro extra para economizar, para colocar ali, ou não tem força de vontade para trabalhar ali, dar um sprint final ali, né? E eu sentei com uma pessoa e falei assim, você está com 62 anos, não tem nada, ou você junta toda a sua energia e trabalha agora os próximos 7 anos, Deus te dando graça, e pra você conseguir juntar alguma coisa, ou não tem o que fazer, entendeu? Aí a pessoa tem que entender que ela precisa preparar para o futuro, né? Porque o dinheiro ele não aceita desaforo. Se você não dá direção para ele que vai ser seu dono. Entendeu? Aí então a gente precisa, sim, quanto mais cedo possível, parar e organizar o dinheiro, porque o que acontece? A gente chega aqui, começa a ganhar dinheiro. A gente veio para a América para fazer dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, deixa eu corrigir. Quem ganha dinheiro perde rapidinho. A gente vem, a gente aprende a fazer dinheiro. E o brasileiro, ele tem essa característica, como a gente falou, trabalha muito. Porém, eu comecei a trabalhar muito, eu comecei a usar o dinheiro para coisas que não vai trazer riqueza para mim. Porque a riqueza, como eu falei, ela é invisível. O que é a riqueza invisível? É o patrimônio, é o dinheiro que está acumulando para o seu futuro, é os juros compostos trabalhando a seu favor. Agora, a riqueza do carro top, o celular do ano, a casa que eu não estou pronta para cuidar dela ainda, entendeu? Eu não estou preparado financeiramente para ter uma casa. O que acontece? Eu cheguei aqui, aí a gente tem que viver um nível abaixo financeiramente, mas a gente pula para o próximo. Aí a gente está sempre no negativo.
Porque o correto, o básico da educação financeira, a gente tem que ter de 3 a 6 meses das nossas despesas salvos se acontecer uma emergência. Quem você conhece que tem? A maioria está devendo aos 2 meses já está com salário. A inflação está altíssima, comida está caro. Entendeu? Então, assim, é uma disciplina muito grande que a gente tem que ter de falar não para si mesmo de forma inteligente. É a vida inteligente na América. Você ser inteligente com o seu dinheiro, porque não adianta eu viver como se não houvesse amanhã. Porque para muitos não chega, mas isso amanhã chegar para você, lá nos 65 anos, você olhar para trás e você não tem um dinheiro guardado. Você não tem um seguro de vida. E se não chegar nos 65, se chegar amanhã, você vai fazer um exame físico, como aconteceu na minha casa, e você recebe o diagnóstico de um câncer. Como que fica? Você é empreendedor, você não tem salário fixo. Empreendedor não tem salário fixo. Como que fica a sua família? Bem difícil, né? Entendeu? Então, assim, é uma realidade muito grande que hoje a gente tem uma solução e muita gente ainda não está tirando proveito dela. Faz sentido. Gisele, qual, assim, você acha que são os maiores erros financeiros que impedem pessoas, até com boa renda, né, pessoas que ganham bem, de construir riqueza? Os furinhos no tanque. Eu faço uma ilustração. Imagina que você tem um tanque, né? Lá o tanque da casa, assim. E tem uma torneira aberta. Essa torneira é a renda. Sua esposa, o seu, o dinheiro tá entrando. Aí tá entrando, tá enchendo o tanque. Aí do lado do tanque tem uma torneirinha assim para encher um monte de baldinho, que são suas despesas. O mortgage, a prestação do carro, a compra do mês, a conta da escola, né? As necessidades básicas para você sobreviver. Aí tem o baldinho do sonho lá na ponta, porque vai enchendo, né? Aí vai passando pro próximo. E o baldinho do sonho, você nunca consegue encher ele. Aí tem o baldinho do futuro. Só que aí o que acontece? Esse tanque é de cimento, ele tá cheio de rachadura. Ele nunca enche. Ele nunca enche e tá saindo água para encher os outros. E o que são essas rachaduras? Vamos começar. Um básico. Eu falo, é o termo, gente. Tira o termo do celular, as mulheres. Eu caí na besteira de colocar aquilo linkado no meu Venmo, moço. Paga na hora. Não pode, gente. É dinheiro que tá indo pro ralo. E sabe o que é a riqueza? O Amazon. Nossa, a Amazon nem fala. Riqueza é o dinheiro que você não gastou. A sua riqueza vai ser o dinheiro que você não gastou. E o tanto de besteira que a gente gasta. Quem tem menina, então? Ir pro supermercado sem lista. Com o menino com fome. Entendeu? Você vai lá para comprar um leite e um pão, leva um carrinho cheio, chega em casa, não comprou o leite nem o pão. Aí tem que voltar de novo. Bem isso. E a realidade é os rachadinhos, as rachaduras, né, no tanque. Aquela academia lá que você tá pagando e não vai. Só tá emagrecendo o bolso. Entendeu? Os subscriptions. Então, assim, é um monte de detalhezinho que a gente senta com o cliente e a gente mostra ele para tampar essas rachaduras. Como que você identifica, quando você senta com o cliente, com a pessoa, como que você identifica os problemas que a pessoa está passando, qual a dificuldade, como que você extrai dela aquilo que você precisa implementar para que possa transformar a vida dela? É complicado, moço. Já vi cada coisa, principalmente no começo, quando eu não tinha experiência. Meu Deus, quase deu um divórcio. O que acontece? Para início de conversa, eu sou licenciada, né, nos Estados Unidos, em mais de 17 estados. E a nossa licença, a gente tem que trabalhar com a ética. A gente segue o mesmo código de ética dos hospitais, que é o HIPAA, né? Então, tudo que a gente conversa com o cliente é sigiloso. A gente já começa falando isso para o cliente ficar à vontade. Porque a gente vai ter que, literalmente, ver tudo que está acontecendo, ver o raio-x ali das finanças. Então, o cliente tem que abrir o coração. Aí a gente tem uma planilha, que dependendo do cliente, tem cliente que você chega e já sabe tudo que entra, sabe que sai. Agora tem cliente que não sabe nem quanto que ele ganha. Quem dirá quanto que ele gasta. É aquele negócio, é só $10, é só $20. E o dinheirinho tá indo, como é que fala, vazando.
Então, a gente deixa um dever de casa. Anota tudo. Se você não sai, vai lá no seu extrato do banco e vê tudo que você gastou. Quando a gente faz isso, a gente já conseguiu economizar de $400 a $600 no mês com o cliente. Sem falar que a gente indica, né, a pessoa a reavaliar os seguros, as taxas que está pagando. Tem taxa que o banco está cobrando que você nem está sabendo. Hoje eu vi um negócio, o Itaú está sendo processado, você viu isso? Não. Porque não tem eu fiquei pensando se aqui não é a mesma coisa. Eles financiavam cartões de lojas, tipo Marisa, nem sei que lojas tem no Brasil mais. E eles estavam cobrando taxas inadequadas para os clientes. Uau. Então, foi milhões durante mais de 15 anos. Nossa. Aí, parece que alguém achou e ele vai ter que devolver. E, tipo assim, e os clientes perceberam isso? Não. A pessoa é leiga, não sabe ler. Outra coisa, cartão de crédito. Cartão de crédito é o maior vilão, porque cartão de crédito não é extensão de salário. E as pessoas não sabem usar cartão de crédito. Cartão de crédito é só para quem sabe usar, porque senão vira uma bola de neve. Aí a gente tem um programa que a gente ajuda o cliente a se organizar para ir quitando os cartões de forma, né? Tem 2 métodos, que é o Snowball e... esqueci o outro nome em inglês agora. O método Snowball é que a gente... Waterfall. É o que a gente mais usa, que você começa pagando o mínimo, aí você vai pagando o mínimo e colocando... Começa do menor para o maior. Entendeu? Aí você vai quitando e eliminando. Aí você vai, a pessoa tem aquela satisfação. Eliminei. Só que aí, quando tá pagando, não se usa. Congela tudo. Né? A gente teve um cliente que colocou o cartão dentro do freezer, mas não é congelar mesmo. Então, assim, as rachaduras, se a gente elimina as rachaduras, porque o pessoal faz dinheiro. A gente senta com pessoas que, igual você falou, tá ganhando bem. Eu sentei com um casal que só o marido, ele era americano, ele fazia mais de $17 mil por mês. E ele queria fazer um plano de $2.500 e não tinha, não sobrava. Aí ele falou assim, não, eu nunca parei para pensar nisso. Tipo assim, ele tinha uma filha, ele assinava tudo quanto é subscription. Ela pedia, ele dava, Porque muitas vezes a gente faz as coisas de culpa, né? E dinheiro é emoção. Então, a gente não pode fazer nada na emoção relacionada ao dinheiro. Tem que ser racional. E ele no final, a gente conseguiu enxugar, sobrou mais de $10 mil para ele. Nossa. Dinheiro que estava indo para o ralo. E é a realidade de muita gente. Só que a gente esquece que os $10 que eu gasto todo dia, $5 no cafezinho, quanto que dá isso no final do mês? Quanto que dá isso no final do ano? Quanto que vai dar isso no final de 40 anos? É verdade. Entendeu? Riqueza é o dinheiro que eu não gastei. O problema é que a gente é muito imediatista, né? Exatamente. Os prazeres, né? Imediatos, é verdade. Você acredita que uma pessoa, hoje, ela consegue em 5 anos transformar completamente a vida financeira dela? Com disciplina e trabalho, sim. E paciência, né? Porque a gente tem que ter paciência. Tudo que é feito muito rápido, eu não acredito que tem base sólida. Eu acredito muito que o Código da Prosperidade é fundação, acumulação e distribuição. Hoje, que tipo de planos, assim, você, quando fala com a pessoa, você indica que é essencial para a pessoa ter, não sei, seguro de vida, que as pessoas pouco falam disso, né? Mas eu vejo que é muito importante, principalmente pessoas aqui que estão trabalhando em profissões de risco e tudo mais. E fala um pouco mais sobre isso. Olha, você mexeu no meu queridinho. Eu falo sem medo de ofender ninguém, que uma pessoa hoje que está aqui nos Estados Unidos, independente de status imigratório, e não tem um seguro de vida com benefício em vida de verdade, não estou falando benefício em vida que se a pessoa tiver faltando 6 meses para morrer, ela pode tirar um dinheiro, não. Estou falando de empresas que pagam se você ficar doente, receber um diagnóstico grave. Essa pessoa não tem um seguro de vida, um pai de família, um empresário, ele está sendo negligente. Não tem outra expressão. Porque você não sai de casa sem seguro no seu carro. O celular, eu conheci uma pessoa que falou que não põe seguro no celular. Eu falei, a senhora é muito disciplinada. Porque isso aqui, coitado, cai mais do que o dólar. Vale a pena pagar seguro no celular, então? No meu caso, sim. Mas isso é sério, porque, como eu te falei, aconteceu comigo. E o meu esposo foi fazer um exame físico, não tinha sintoma nenhum.
voltou para casa com diagnóstico de câncer. Em menos de um mês, a vida da gente virou de cabeça para baixo. Mas tinha o seguro. Temos o seguro, graças a Deus. E agora, graças a esse seguro, a gente vai conseguir realizar um sonho. O seguro mudou o diagnóstico? Não. Mas tirou um peso e tirou como que fala? O emocional da gente. Só da gente ouvir a palavra câncer é como se fosse uma sentença de morte. Graças a Deus, hoje a gente sabe que menos de 2% dos casos de câncer vão gerar morte. Porém, mais de 70% da população está sujeita a ter um diagnóstico de câncer. Uau. E é cada vez mais jovem. Para você ter ideia, o tipo de câncer que meu esposo teve, ele é comum em pessoas com mais de 65 anos. Uau. Ele teve um câncer raro, o médico falou 3 vezes que ele é um lucky guy. Eu quero aqui agradecer ao pessoal da CSP Innovation, que apoia o nosso canal de podcast. Se você mora nos Estados Unidos e precisa de ajuda com imposto de renda, IT number, abertura de empresa, contabilidade ou organização financeira, vale muito conhecer o trabalho deles. A CSP atende brasileiros com um atendimento próximo, profissional e muito confiável, ajudando tanto pessoas físicas quanto empresas. Eles também trabalham com bookkeeping, payroll, planejamento financeiro e suporte para quem quer organizar ou estruturar melhor o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Eles têm unidade em Fall River e em Weymouth, aqui em Massachusetts, além de atendimento online para todos os Estados Unidos. E vale lembrar também que o fundador da CSP, o Clay, estará lançando o livro Coragem Sem Fronteiras, com lançamento oficial marcado para o dia 4 de julho no Brasil. Depois dá uma olhada no Instagram deles, no site também, que eu vou deixar aqui abaixo. Porque esses cânceres, quando descobre no inicial, ele foi por acidente, e foi o caso dele. Ele foi checar o fígado, achou um tumor no rim. Só que ele é muito agressivo, né? E agora ele vai passar o tratamento, pode ficar em casa. Deveria. Mas é teimoso. Tranquilo, porque dinheiro não vai ser o problema. E eu acho que ter essa paz, principalmente para a mulher que está ali sem saber qual que vai ser o futuro dela com criança, com filho na escola, filho no college, casa para pagar. E como é que você fica se você tiver um diagnóstico desse? Quantos empresários eu tenho atendido que fazem muito dinheiro, moram em casas lindas e não têm um seguro de vida com benefício em vida. Se ficar doente, tudo cai. Desmorona tudo. Eu falo que o seguro de vida com benefício em vida, ele é a fundação. Porque nem tudo vai vir para a morte. Se você morrer, beleza, você tem um seguro tradicional, a família ficou bem. Mas se você não morrer, você ficar doente, precisar fazer um tratamento de 1 ano, igual meu esposo vai ter que fazer tratamento durante 1 ano. 1 ano? 1 ano. Como que fica? Entendeu? Então, assim, eu acho irresponsável, porque custa menos que uma pizza. Nossa, mas sério? Uhum. Quanto é que custa um seguro desse? Depende da idade, do sexo, porque homem é mais irresponsável, vamos dizer assim, né? Ou sem juízo. Então, o seguro do homem ele é um pouquinho mais caro. Geralmente, para você ter ideia, o meu seguro, quando eu fiz há 3 anos atrás, o primeiro que eu fiz foi um valor pequeno de 300 mil. Eu pago $47. $47. Entendeu? Então, assim, vai depender. Quanto mais velho você mais caro ele fica, porque o seguro ele vai calcular a sua estatística de vida. Mas, assim, é algo acessível para todo mundo. Sim. Entendeu? E $300 mil já ajuda bastante, né? Não é? Hoje, tipo assim, o ideal é a gente ter pelo menos 1 milhão de cobertura, que aí você deixa a esposa bem. Brincadeira, gente. Mas, infelizmente, hoje nos Estados Unidos, mais de 56% dos casos de falência é por causa de contas médicas. Porque a gente está num estado que tem o melhor sistema de saúde, a gente sabe. Porém, o seu seguro de saúde ele só vai cobrir até um teto. E dependendo, né, de tratamentos, você não vai poder fazer, se você não tiver dinheiro. Então, assim, eu não vejo por que não ter. Por que as pessoas ainda resistem tanto a ter. Eu acho que é um privilégio, foi uma das maiores conquistas que a nossa comunidade conquistou. Hoje você poder ter acesso a uma das melhores seguradoras do país, tanto para fazer a sua cobertura quanto para
fazer preparar para o college do seu filho ou para sua aposentadoria, independente do seu status. Gisele, você falou, infelizmente aconteceu isso aí, né? Infelizmente vocês estavam cobertos, né? Mas eu acredito que vocês trocavam esse dinheiro pela saúde. Isso aí sem dúvida. Não tenha dúvida disso, né? Mas a gente também tem umas outras situações, né? Situações de processo que também existe seguro para a cobertura disso, né? Isso. O que acontece? Esses seguros... E também eu ia falar de acidentes, porque às vezes a pessoa está trabalhando numa obra, cai do andaime, cai de uma escada, e aí, não tem o seguro? Então, é a mesma coisa? Eu acho muito importante, principalmente para quem está nesses trabalhos de risco, como você falou, porque muitas das vezes o patrão nem tem o Works Comp. A pessoa não vai ter nem essa cobertura, mas tem um processo ali que vai levar meses a anos. Eu conheço pessoas que demorou 2 anos para receber um dinheiro do Works Compensation. O acidente dentro da pólice de seguro, ele vai receber já mais rápido. E é independente dele ter o outro ou não. Então, assim, é um plano A, eu diria que deveria ser. E no caso de processo, como você falou, os produtos são blindados. Ou seja, o IRS regula ele de forma que o dinheiro que entra já foi taxado. Todo o dinheiro que entrou aqui para dentro, ele vai ser dentro desse cofre. Vamos imaginar um cofrinho. Ele vai estar blindado, é o que a gente chama de blindagem patrimonial. Por quê? O dinheiro ali, ele vai estar recebendo o benefício dos juros compostos, que é juros sobre juros. E, para quem não sabe, é o juro que você paga por cartão de crédito, trabalhando a seu favor. Então, a gente aprendeu que os juros compostos ele tem que trabalhar para mim, não eu pagar ele. Aí, o que acontece? Tudo que está ali dentro, o IRS não tem mais acesso. Por que esses caras grandes, ninguém consegue saber quanto que ele tem, quanto que ele não tem? Porque está tudo dentro de um plano indexado. O plano indexado hoje é um lugar mais seguro para se pôr dinheiro nos Estados Unidos. Primeiro que o rendimento dele está passando de 8% ao ano, tá? Isso são as estatísticas. Ou seja, se tiver um processo, a pessoa escorregou na banana em frente à sua casa, vai te processar, você pode perder sua casa. O dinheiro que está aqui dentro não toca, não entra nisso. Divórcio, processo civil, processo judicial. Então, esse dinheiro ele está blindado, seu patrimônio está blindado ali dentro. Então, a gente tem apresentado isso para muitos empreendedores, porque eles colocam o valor de seguro no valor das casas dele, porque na hora de transferir riqueza, né, quando morre, tem os tax que precisa pagar, estate tax. Aí, e tem que tirar, é onde as pessoas vendem os patrimônios, né, dos pais, porque precisa da liquidez para pagar o imposto. Então, o seguro ele vai cobrir isso e a família não vai perder patrimônio. Esse tipo de proteção, você tem que colocar uma quantia grande de uma vez ou dá para ir acrescentando todo mês? Como é que... É individual, tudo a gente faz um planejamento. Se eu quiser fazer, por exemplo, assim, um exemplo. Eu quero juntar, nos próximos 20 anos, eu quero juntar $1 milhão. Eu posso ir colocando aos poucos? Aí a gente faz o cálculo e vai te mostrar quanto que você precisa colocar por mês, ou por hora, ou mensal, ou como fala, anual, para você chegar nesse resultado. Dá pra colocar uma vez por ano? Você pode pôr uma vez por ano, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses ou mensal. Ele é flexível. E o que é legal, você está falando como que eu posso fazer? O IRS, ele formulou esse plano de uma maneira para evitar a lavagem de dinheiro, porque é tudo legal. Então, ele te dá um mínimo, digamos que você faz um plano de $500 mensal. Ele vai te dar $6.000 por ano, né? Menos que o valor do 401k, que acho que é 7.000 ou 8.000 que aumentou. Você pode colocar, digamos ali, isso aqui eu estou tirando atrás da orelha, cada caso é um caso, né? A gente tem que fazer um cálculo. Você falou que vai colocar 6.000 no seu contrato. Ele permite você colocar 17.000. Até 17.000 você colocou, porque você comprou o cofre que cabe 17.000, você não paga táxi. Aí se você acha que vai fazer mais, aí a opção é fazer outro plano. E se eu não conseguir por ano? 17.000 por ano eu posso guardar lá. Aí ele te deixa, digamos que ele deixa você colocar até 17. E se um mês eu não consigo colocar esse 500? Dinheiro, ele tem liquidez rápida se eu precisar de pegar esse dinheiro ou não?
vai depender de como que ele vai estar estruturado. Quando a pessoa coloca um lump sum, que é um valor mais alto, ela tem liquidez mais rápido, porque esse plano ele trabalha com o tempo. Quando a pessoa começa com valores menores, aí ele vai demorar mais para crescer. Geralmente o plano indexado, para ele dobrar de valor, é de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos para ele dobrar. Se eu botar 10 mil hoje, daqui 8 a 10 anos eu vou ter 20. Um pouco mais. Mais. Acompanha a inflação? Ele acompanha, ele funciona assim, o plano indexado. Por que ele é melhor que uma conta normal? Primeiro, digamos que a bolsa... Mas é abaixo da inflação, de qualquer forma. Abaixo da inflação. Tipo, o dinheiro não desvaloriza, né? Não desvaloriza, porque você está tendo juros compostos e ele está blindado. Como que ele funciona? O plano indexado, ele usa a bolsa de valores como termômetro. Então seria mais interessante investir isso aí do que investir em imóvel? A gente coloca o dinheiro aqui para investir em imóveis. Isso já é para o investidor. É o que a gente chama de Infinity Bank. A gente cria o seu próprio banco. Porque você vai... Como que funciona a bolsa de valores? Ela é igual o negócio do coração, né? O ecocardiograma. Ele sobe, desce, sobe, desce. Então, eles já têm a estatística que a cada 3 anos... Agora eu vou errar porque eu não lembro. Ela tem uma queda. O plano indexado, a bolsa subiu, ele está subindo. Você sempre pega o elevador subindo. Porém, quando a bolsa cai, você permanece parado, você não perde nada. O zero é seu piso, você não perdeu nada. Certo. A bolsa subiu, você sobe. Só que aí ele tem um teto de até 11%. Entendeu? Porém, você nunca perde. Quando você olha o gráfico de 20 anos, quem está no plano indexado teve um ganho de pelo menos 100 mil a mais. Por causa desse sobe e desce. Porque é contínuo. Então, dentro desse... às vezes as pessoas pensam, vende seguro de vida. Não é limitado ao seguro de vida. Seguro de vida é a base. É a base. É a fundação. Mas existem vários produtos... As estratégias que dá para a pessoa tanto crescer financeiramente, se organizar... Alavancagem patrimonial. E, por exemplo, sei lá, pessoas que às vezes estão... Você falou de cartão de crédito. Pessoas que estão devendo em cartão de crédito, que estão... e não tem dinheiro para... Tem algum plano, alguma coisa que faça ou não? Olha, o objetivo da nossa empresa é a educação financeira. Então, a gente tira esse tempo para tentar ajudar o cliente a sair dessa situação. Então, vai precisar mesmo de paciência. E a gente tem parceria com empresas que podem ajudar ele. A gente não trabalha com empréstimo, essas coisas. Então, tem empresas que ajudam o cliente a arrumar o crédito. Eu tenho colegas, parceiros que fazem isso. Mas, por exemplo, a pessoa está pagando... Vou chutar aqui um valor. Paga $1.000 de cartão de crédito por mês. E daí quer fazer um plano contigo, mas não tem dinheiro porque está pagando isso. Você sugere, sei lá, pagar 500 no cartão e fazer alguma coisa diferente? Aí é aquela questão que eu te falei. A gente tem que sentar e analisar a situação financeira dele. Tem que ver se está tendo alguma rachadura, se está vazando algum dinheirinho ali. Para a gente organizar aqui, porque o primeiro fundamental é ter um seguro de vida. Porque se essa pessoa já está toda enrolada e fica doente, vai ter que ficar 2 ou 3 meses sem trabalhar. Ela não tem 6 meses de fundo de emergência. Certo. Entendeu? Então, a gente tem que sentar e organizar ali para ver o que dá para fazer. Porque a maioria das vezes tem dinheiro, só que não tá dando a direção certa. Não tá dando a direção. Tá fazendo dinheiro, só que aí eu tenho que eu tenho que me reeducar a não gastar as coisas. O problema é que as pessoas estão na situação difícil, mas não quer dar um passo para trás e fazer um sacrifício ali de 6 meses para se reorganizar, quer manter. Hoje, infelizmente, a nossa comunidade vive muito de aparência. Eu tenho que mostrar que eu tenho, que eu posso. E não é assim. A gente tem que ser realista, porque o fim da vida está chegando. E quanto tempo as pessoas vão conseguir trabalhar braçal? Porque a maioria trabalha no braço. E as forças vão acabando. Sim. E essa exposição, né, desse trabalho pesado vai gerando as doenças, né? O estresse, tudo. Então, a organização financeira é o fundamental. Eu acho que, antes de qualquer coisa, as pessoas precisam tirar vantagem desse benefício que a gente dá com essa consultoria que é gratuita. É gratuita. A gente senta com o cliente ali, a gente doa o nosso tempo e muitas das vezes a gente nem vai ter nada de volta, porque tem pessoas que ela vai demorar 6 meses
para conseguir fazer alguma coisa para o futuro dela. Mas se a pessoa estiver em dificuldade ou estiver assistindo a gente aqui e ver que... Gente, vale a pena, né? Por favor, proteger a sua vida, porque com menos de $50 você consegue fazer uma proteção contra a sua vida, contra a sua saúde, contra a sua doença, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, vou deixar, inclusive, aqui abaixo aqui, o contato da Gisele para você entrar em contato com ela, se caso você quiser chamar, você que mora aqui em Massachusetts, ou online também dá pra fazer. Tem qualquer estado americano. Tem de qualquer lugar, tá vendo? Então, vale muito a pena, entra em contato, tira suas dúvidas e lógico, né? Se você vê que ela pode te ajudar, já fecha um plano com ela, com a Gisele. Então, depois você vai aqui embaixo desse vídeo aqui e tem todos os contatos para você estar conversando com a Gisele. Gisele, bom, a pessoa, assim, ó, eu quero te fazer umas perguntas sobre fazer esse plano. Eu às vezes eu não consigo entender como funciona isso, né? Que você, como que parece que tem tanto... Sabe quando a esmola é tanta que o santo diz... Too good to be true, né? É bom demais pra ser verdade. É ser verdade. Então, é bom demais e é verdade. É bom demais e é verdade. O que garante... eu tô provando disso agora. O que garante esse dinheiro para nessas seguradoras lá, de não quebrarem, de Boa ter pergunta. lá? Será que eu vou conseguir responder? Eu já tive o privilégio de visitar uma das seguradoras 3 vezes. Ir lá dentro, conhecer o pessoal, fiz treinamentos lá. E a National Life Group, que é a minha favorita, ela tem 177 anos. 177 anos? Só para você ter ideia, porque a gente fala 177, uau, quase 200 anos. Ela pagou benefício para família de pessoas que morreram no naufrágio do Titanic. 2 pessoas, 2 famílias. Uou. Aí dá pra gente ir lá atrás. Já passou pela Grande Depressão, pandemias, um monte de crise imobiliária e tá lá. Como que funciona? As seguradoras, elas são bancos, elas são controladas com muita rigidez. Porque seria muito fácil lavar dinheiro, né? Eu prendo dinheiro, eu ponho aqui, limpei também, né? O dinheiro, tal. O lema dela é do good, be good, make good. Fazer o bem. E eles priorizam isso mesmo. A gente tem acompanhado isso. As seguradoras, para cada dólar que o cliente coloca nela, ela, por lei, ela tem que ter 3 de garantia. De onde ela tira esses 3? De garantia. Ou seja, os bancos, eles garantem 150 mil, não é isso? Alguns 250 mil do FDIC. E hoje em dia, se a gente lê as letras miúdas, se um banco quebrar, o país, o federal não vai mais socorrer ele. Nós, clientes, que vamos dar o banco. Ou seja, o nosso dinheiro. Ninguém lê isso. Tá lá. Desde a pandemia, o país falou que não vai mais socorrer os bancos. Uhum. Se acontecer alguma coisa, é o nosso dinheiro que tá lá. É a garantia que a gente tem. Seguradora, não. A National, ela tem $4 para cada $1 que a gente coloca lá. Entendeu? Então, eles têm muito assets. Eu não vou saber falar os números agora, que eu não sou boa de números, apesar de eu ser uma consultora financeira. Para memorizar. Então, assim, são empresas muito ricas que elas estão trabalhando com esse dinheiro há anos e elas são regidas por um órgão maior que regulariza tudo isso. E, né, a nossa licença é muito regularizada, é uma das licenças mais vigiadas no país. Né, a gente tem que ter a gente tem que estar constantemente renovando um curso que chama anti-lavagem de dinheiro. Antes eu falava que eu tinha um curso de lavagem de dinheiro, mas eu esquecia do anti. Complicando. Mas, assim, se a seguradora quebrar, eu tenho uma colega que ela fala, aí Jesus tá voltando. Uau. É porque o negócio ficou feio mesmo, né? Porque elas são essas estruturas bem sólidas. Na verdade, na história, eu nunca ouvi falar mesmo de uma seguradora ter quebrado, ter fechado. Só um outro detalhe interessante. Sabe quem que são os maiores clientes das seguradoras? Os bancos. Os bancos? Inclusive o Bank of America. É mesmo? Eles colocam o dinheirinho nosso lá pra tá rendendo. Eles pagam 1% pra gente, tá ganhando 8% lá. E como que a seguradora gera tanto
dividendo não, tanto Eles lucro. trabalham, né, o dinheiro. Eles estão ali investindo dinheiro. Eles têm muitos assets. Eu tinha que ter... Se eu tivesse falado essa pergunta, eu trago aqui a lista com os valores. Porque É assim, só entrar tem no um plano site. de vocês que você empresta para eles a 6 e pega emprestado de volta a 5, mais ou menos assim, você ganha 1%. Não, o Infinity Bank, ele é algo assim, ele é mais detalhado, ele é específico para o investidor. Por quê? Você vai pegar um dinheiro, digamos que vamos falar de um construtor, que é um dos nossos clientes mais comuns. A maioria deles pega dinheiro com o hard money lender, né? 12, 14% de juros. O Infinity Bank funciona assim. Digamos que ele vendeu uma propriedade, ele tem $100 mil. A gente vai criar uma estratégia de ele colocar, vamos pôr, $100 mil por 7 anos. Só que esse plano vai ser para a vida inteira. Esse plano, a longo prazo, o seguro de vida dele, vitalício, vai sair de graça, com o próprio juros compostos, vai pagar o seguro dele. Porém, desses 100 mil, ele vai ter, digamos que ele vai ter 75% disponível para ele imediatamente. A gente pede 2 semanas. Ele pode pegar esse dinheiro. Só que ele vai pegar esse dinheiro como empréstimo. Aí ele vai alavancar a renda dele e ele vai pagar uma taxa de juros fixa, bem abaixo do mercado. E o dinheiro dele vai estar rendendo os juros do plano indexado. Nessa transação que ele pegou dinheiro para alavancar o dinheiro com o dinheiro dele, ele ainda está ganhando aqui no diferencial ainda. Pois é, isso que eu não entendo. Isso aí tem que ser sentar com o cliente e mostrar. Tem que te mostrar. Eles te pagam mais de juro e te emprestam por um juro menor. Não faz? É porque o plano o colateral é a sua apólice de seguro. Porque uma pessoa, dependendo da idade dela, colocou $100 mil ali, ela vai ter um seguro de mais de 3 milhões. Então, qualquer coisa que acontecer com ela, o seguro é o colateral. Certo. E o plano indexado, o seu dinheiro está rendendo. O seu dinheiro não saiu dali, ela emprestou o dinheiro dela. Por exemplo, os seguros de vida são os termos Esse que vocês assunto falam. é complexo. Esses são os termos, né? Termos. O plano indexado... O plano indexado já tem um seguro tem junto, um seguro de tudo. vida. Tudo dentro da seguradora, a gente brinca que o Golden Ticket para você ter um Infinity Bank é o seguro de vida. Aí, por que eu não posso ter 100% do dinheiro que eu coloquei disponível? Porque uma parte vai pagar o seu seguro de vida. Você está comprando o seguro de vida. Ele não é fixo, né? Mas, assim, ó... Não é fixo quem começa como? A pagar, O seguro de vida, o valor é fixo. O valor é fixo? É. Você compra um seguro de 20 anos, vai ser aquele valor por 20 anos. Comprou por 30 anos, é aquele valor. Ele não tem aumento? Não. Pode ter uma variação de, no máximo, 25 Mesmo dólares. Mesmo você ficando mais velho, tudo não aumenta? Por isso que quanto mais jovem se faz, melhor. Que aí você tem chance de ser aprovado e o valor é fixo. Tipo eu quero viver mais 30 anos, vamos dizer, morrer com 80, um exemplo. Aí você tem que fazer um plano Aí eu quero fazer um de 30 anos. 25, tá bom. Aí a gente... a gente indica você ter um plano de aposentadoria, porque o plano de aposentadoria funciona igual eu te falei. Você vai pagar até os 65, vai ter seguro enquanto você estiver vivo, a seguradora garante até 120 anos. Sério? E você pode ter um salário vitalício. 65, hoje eu pagaria 17 anos um plano. 17 anos dá pra juntar alguma coisa? Dá. Lógico que dá. Você tem muito tempo. Ó, já tô querendo comprar um plano aqui da... Vamos fazer. Já tá, tinha que ter comprado ontem. Vamos fazer isso aí. Com certeza. O seguro de vida, principalmente, não dá para ficar de fora. Não, seguro de vida, pai de família que não tem, tá sendo irresponsável. Vamos acabar com essa irresponsabilidade Isso. amanhã. Jéssica, como é que tá o tempo? 52 minutos, então. Gisele, algo mais assim que esquecemos de colocar aqui que você quer acrescentar? Olha, você falou a questão de quanto mais, do tempo. Quanto mais jovem, muitas vezes os jovens, eles pensam que não é para eles. Só que quanto mais novo ele começa, mais dinheiro ele vai acumular. Imagina eu, quando eu cheguei aqui com 18, 19 anos, se eu tivesse tido essa oportunidade de guardar $200 por mês. Hoje, 25 anos depois, eu teria um dinheirinho muito bom guardado. Então, né? Deixa eu te fazer uma pergunta disso. O que você acredita que as pessoas não fazem isso, vão aprender depois? É por causa que não tiveram a base familiar? A gente não tem educação financeira. Isso não é só do brasileiro. Aqui na América também não se ensina na escola, a gente aprende vendo. E nem todo mundo, principalmente quando vem para cá, a gente está num lugar que é o quê? Consumista.
E a gente quer ter. Você compra um celular hoje, daqui 6 meses tem um novo. Aí vai lá e troca. Você quer estar sempre trocando de carro. Então a gente tem aquela necessidade de ficar jogando dinheiro fora. E é o que eu falei. A riqueza vai ser o dinheiro que eu não gastei. Então a gente precisa mudar a mentalidade. Porque eu fico assim, fascinada quando eu vejo uma pessoa jovem que me procura e fala assim, eu quero guardar tanto por mês. Casais jovens que estão com o primeiro bebezinho. Esse ano eu já fiz mais de 20 pólices para famílias que estão com o primeiro bebê, que a gente chama de $1 Million Baby. Por quê? Aquela família vai guardar ali 100, 50, $200, o que está no orçamento deles, para aquela criança. Vai chegar no college, vai ter dinheiro para pagar o college, e a criança vai ter essa pólice por resto da vida. Ele já vai crescer vendo que os pais deles já estão ensinando ele algo que eles não sabiam. E como que a gente muda essa mentalidade, né? Como que as pessoas podem fazer? Porque como a gente não tem essa base financeira, de educação financeira, principalmente os brasileiros falando, né? O que você acredita que daria para fazer para incentivar os jovens ou os pais a estarem investindo nos jovens enquanto crianças? A conscientização mesmo, né? Eu acho que se o pai hoje entende que se ele abre uma continha pro filho dele para colocar $120 ali no mês, é muito dinheiro no meu orçamento. Mas olha quanto dinheiro que joga naquelas comidas ruins lá de McDonald's, nem cartãozinho de PlayStation. Eu tô falando porque eu tenho 3 meninos, gente. É tanta porcaria que a gente gasta com menino. E o dia que eu aprendi sobre isso, eu falei assim, não dá porque o dinheiro vai para sua conta. Aí a minha menina falou assim, ela tinha 8 anos quando eu fiz o dela. Você pode me dar meu credit card, então, do meu... Porque eu falei que eu fiz um banquinho para ela. Eu falei assim, eu vou te dar. Quando você estiver trabalhando e pagando ele, aí você vai ter lá. Eu não sei se você lembra. Eu lembro que eu assisti um filme no Brasil. E a filha casou. Era o casamento da filha. O filme era uma comédia. Ele chegou e entregou um papel para a filha que ele tinha comprado a casa do outro lado da rua para ela. Eu ficava assim, gente, esses americanos é muito rico. Como que ele comprou isso? Porque quando os bebês nascem, as famílias que já têm estrutura, a primeira coisa que eles fazem é comprar uma pólice dessa. Eles não dão presente. Você pode ver que é um americano rico mesmo, você vai na casa deles, não tá entupido de brinquedo na casa dos meninos, não, você não tem nem jeito de andar. Eles depositam aniversário, a vovó dá um cheque, a titia dá um cheque, e vai tudo para essas contas. Só que você pôr na conta poupança, vai render do mesmo jeito? Não. De acordo com o Albert Einstein, vai demorar 72 anos para o seu dinheiro dobrar numa conta que rende 1%. Você põe numa conta indexada, o dinheiro para dar o carro do menino quando ele faz 18 anos já está lá. O dinheiro para pagar a faculdade dele já está lá. E se eu não devolvo esse dinheiro, se eu devolvo, o dinheiro vai continuar crescendo cada vez mais. Se eu não devolvo, a criança tem tempo para fazer dinheiro. Aí a criança formou, tem o trabalho dela, agora já está recebendo, ela vai pôr dinheiro naquela conta. Entendeu? Entendi. Então, assim, tudo é conscientização. E eu acho que esses eventos, né, hoje está muito comum na nossa comunidade, ter a oportunidade de estar falando, eu acho que isso traz a conscientização. Porque o que falta realmente é a educação financeira. Eu de verdade, eu vejo que estão falando muito pouco. Era para falar mais, ser mais propagado isso. E eu vejo muito pouco. Única. E é algo muito importante. É algo muito importante mesmo que eu te falo. Porque é uma segurança para você. As pessoas, como a gente estava falando, são muito imediatistas. Elas querem viver o agora. Isso. E não estão pensando lá na frente. No velhinho lá da frente. E como você falou mesmo, eu não sei qual o plano, né, que as pessoas fazem, mas eu acredito que até $200, qualquer pessoa que chegou aqui ontem consegue pagar. Consegue pagar. Se fizer a estruturação e priorizar o que é realmente necessário, né, as pessoas precisam ser intencionais com o dinheiro. Essa é a palavra certa. As pessoas precisam ser intencionais. Porque senão o velhinho do futuro dinheiro vai... intencional, né? Tem que ser intencional, senão vai acabar lá trabalhando no Walmart na hora que era para estar indo jogar golfe lá na Flórida. É bem isso. Ô, Gisele, se você pudesse apenas dar um conselho financeiro que todas as pessoas deveriam seguir, pelo menos nos próximos 10 anos, qual seria e por quê? Uau!
Eu acredito que ser intencional mesmo com o dinheiro é você ensinar desde o seu filho pequenininho o valor do dinheiro. E não só ensinar o valor, mas dar exemplos. Procurar saber onde que eu posso colocar o meu dinheiro, que ele vai trabalhar para mim. Lembrar sempre que a riqueza é o dinheiro que eu não gastei. E aonde que eu estou pondo aquele dinheiro? Porque não adianta também deixar debaixo do colchão. Então, ser intencional, procura um profissional financeiro licenciado, né, que pode te ajudar. E porque trabalhar e não dar um sentido para o dinheiro não vai chegar a lugar nenhum. O Morgan Housel fala no livro A Psicologia do Dinheiro que criar riqueza e não proteger ela é trabalhar em vão. Porque a gente trabalha, faz o dinheiro, só que a gente perde ele todo no táxi, na falta de blindagem, na falta de proteção. Porque se a pessoa que tem muitas riquezas, ela fala assim, eu não preciso de preocupar com o seguro porque eu tenho um monte de propriedade. Aí vem a doença, ele vai ter que desfazer das propriedades. É verdade. Então, assim, eu acredito que ser intencional com o dinheiro, buscar o conhecimento e abrir a mente, esquecer. Não é porque meu pai fez que eu tenho que fazer igual. A gente não precisa cometer os mesmos erros, né? A Bíblia fala que o homem sábio, ele aprende observando. Então, eu acredito que a palavra que eu deixaria hoje é intencionalidade. Intencionalidade. Show. Já se deu uma hora aí, então. Gisele, mais uma mensagem que eu te pedi para a gente finalizar aqui o podcast de hoje. Eu quero te trazer mais vezes aqui. Eu quero que você que está em casa faça a sua pergunta, qual que é a sua dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai passar para a Gisele para ela estar respondendo. E faça as perguntas para a próxima vez que ela vier aqui, você ter a sua resposta daquilo que você tem dúvidas sobre essa parte de proteção patrimonial, de aposentadoria, né? Como se fosse seguro de vida, porque a gente precisa se preparar. Não adianta, sem o dinheiro a gente não faz nada, então a gente precisa saber como dominar ele, como fazer ele trabalhar para a gente, dar direção para ele. Gisele, olha, muito obrigado pelo dia de hoje, mas antes de nos despedirmos aqui, quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão em casa, né? Um conselho para elas, enfim, o que você achar que deve falar. Olha, foi uma honra estar aqui com vocês e mais uma vez eu quero compartilhar o que eu tenho aprendido, que o nosso futuro começa hoje. Então não deixa para amanhã, não pensa, não acredite que não vai acontecer com você. Nós não estamos imunes ao caos, né? E o nosso papel é sim preparar, né? Se antecipar ao problema. Isso não é errado. Tem gente que acha que é ser negativo, que você vai atrair, né? Mas não, o prudente, ele antecipa. Você antecipa o problema como? Se preparando. Proteja as suas finanças, tenha uma vida saudável, mantenha a paz, né? Busque a Deus e tenta evitar o estresse, mas se proteja. Se proteja. Conversamos aqui com a Gisele Bragança, estrategista financeira. Se você quiser entrar em contato com ela, é só descer aqui embaixo nos comentários, o comentário fixado, e você vai entrar em contato, tirar as suas dúvidas, marcar uma triagem com ela gratuito, tá? 100% gratuito. Gisele, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Joyce, mais um recado? Alguma coisa? Não? Tá aberto aqui um convite para voltar novamente, para a gente falar de mais coisas. De repente você traz algum material, alguma coisa diferente. Se quiser botar alguma coisa na tela para dar aula também, explicar, espaço é seu, fique à vontade, tá bom? Então, você que está em casa, que não assistiu até agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar e ativar as notificações no sininho. Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente se vê no próximo Vida Inteligente na América.